Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. Um podcast preparado para contar histórias de pessoas como eu e você, que ao longo da sua jornada viveram experiências lindas da parte de Deus. É isso aí. E a nossa convidada de hoje, ela tem 34 anos. Ela é design de interiores e técnica em edificações. E ela é bailarina, 13 anos. É a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Eita Deus, né? A apresentação parece que a gente é muita coisa. E né? Deus. Glória a Deus. Com certeza, É cara. muito bom ter você aqui. Ai, obrigada. É uma honra, uma alegria muito grande. Espero contribuir aí de alguma forma. Agradeço o convite e espero que dê tudo certo. Com certeza. Obrigada a você por aceitar. Vai dar. E aí a gente vai começar, né? Quem assiste o nosso podcast aí já sabe. Nossa pergunta é: como Cristo te encontrou? Eu nasci num lar cristão, para a glória de Deus, né? Quando eu nasci, meus pais, eles já tinham uma caminhada com Cristo. E eu, de uns anos para cá, tenho tido isso como um privilégio, né? Para mim, é o melhor presente que meus pais poderiam, assim, dar para mim e para minha irmã. Mas chegou uma época que eu precisei tomar uma decisão, assim. Eu sempre fui de questionar, né? Então, questionei já a existência de Deus, questionei muitas coisas. E por experiências que eu tive, eu decidi que eu ia ser crente e ponto final. Então, assim, eu tenho lembranças, assim, de infância, em cultos na igreja que a gente frequentava. E, assim, da presença de Deus, do mover de Deus. E aquilo, assim, aqueceu meu coração. E era muito, assim, importante, era muito forte. Quando era a Santa Ceia, o pastor chamava todas as crianças lá na frente. Depois que ele fazia a oração, né, da consagração, a Santa Ceia que sobrava aquele monte de criança lá na frente, ele entregava aquela ceia para as crianças. Então, assim, eu sempre tive muita fome, muita sede, assim, de conhecer esse Deus. E sempre tinha, assim, uma concepção de que alguma coisa mais existia. Então, assim, eu provava algo da parte de Deus, eu falava, não, tem mais alguma coisa. Eu sentia que sempre tinha alguma coisa a mais. E eu sempre tive, assim, como referência de cristianismo, os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Assim, eu via meu pai falando em línguas, eu queria falar em línguas. Eu via meu pai dançando no culto, eu queria dançar. Eu via minha mãe chorando na presença de Deus, eu queria chorar também. Eu via eles lendo a Bíblia, eu queria ler também. Então, assim, eles sempre foram o meu maior referencial. E aí, desde nova, assim, sempre tendo experiências com Deus, assim, e vivendo nesse contexto. Então, assim, eu me lembro muito, assim, de criança mesmo, 4, 5 anos, essa presença de Deus nos cultos, vendo meu pai em casa, ler a Bíblia. Eu tenho uma lembrança, assim, de uns 9 anos de idade, eu entrando, porque a nossa casa era muito pequena, meu pai e minha mãe dormiam num colchão na sala e nós dormíamos no quarto, que era fechado por uma cortina. E aí, o banheirinho ali logo do lado, meu pai trabalhava à noite, toda a vida trabalhou à noite, muitos anos, acho que até meus 18 anos meu pai trabalhou à noite em local alimentício, assim, né? Uhum. E ele chegava de madrugada, tomava banho, sentava na mesa que tinha, encostado na porta, e ele ia ler a Bíblia. E eu tenho uma lembrança de uma vez passar no banheiro e ouvir meu pai, ele sentado ali lendo a Bíblia, e eu ouvi ele falando em línguas, e eu entendi o que ele estava falando. Que lindo! E quando eu entrei no banheiro, eu ouvi ele pedindo para Deus que ele queria algo novo de Deus, que ele queria falar uma nova língua. Ele não queria falar aquela que ele já falava, queria uma nova língua. Então, ele tinha uma sede maior, assim, né? E quando eu saía, ele estava falando uma outra língua que a gente não tinha o hábito de ver ele sem falar. Lindo. Então, assim, eu lembro, e era criança, e que quando você vai crescendo, você vai entendendo ali o que está acontecendo, né? Então, meu pai e minha mãe sempre foram meu maior referencial. Minha mãe ensinou a gente a orar. Era um retiro que ia ter na igreja. E a gente era criança, acho que tinha uns 7, 8 anos. E o tempo fechou e estava chovendo. E a previsão de chuva para outro dia era chuva também. E aí eu e minha irmã fomos lá, ai mãe, vai chover e o retiro é para fora, né? Vai ter várias brincadeiras para fora, todo mundo empolgado, animado, como que a gente vai fazer? Aí ela falou, gente, vai lá no quarto, ajoelha e ora. E a gente fez isso, eu e minha irmã, ajoelhamos na cama, oramos, e no outro dia acordou o maior sol. E aí ali foi minha primeira experiência, assim, que eu lembro de oração, de entender que você ora e o negócio acontece.
Então, assim, foi essa caminhada. E quando eu tinha 15 anos, eu fui doente dos 13 aos 19 anos. E quando eu tinha 15 anos, aí eu tive uma experiência com Deus, que ali eu compreendi o amor de Deus, assim, de forma exclusiva, como se eu fosse exclusiva no mundo. Então, eu entendi, assim, que Jesus morreu por mim, que Ele me ama. Então, eu tive essa experiência com Deus e eu entendi que eu queria caminhar para Deus. Você acha que foi ali a tua experiência, primeira experiência com Deus, então foi aos 15 anos? Que eu me recordo, assim, de tomar uma decisão de dizer, foi nesse período. Eu tinha uns 15 anos, de dizer, vou caminhar com esse Deus, Ele é uma coisa muito boa, não me prejudique em nada, e eu vou ser crente até morrer. Nossa, e olha que legal ela falando isso, e a gente, vira e mexe, a gente fala sobre isso aqui. O quanto é importante a referência dos pais na vida dos filhos, né? Sim. Você falando aí, o que você via dentro de casa te influenciou totalmente. Sim. Né? O quanto é importante, né? Como o Gesa trouxe, né? Que ele sempre orou ali de madrugada em voz alta, porque era importante os filhos ouvirem os pais orar, os filhos veem o pai lendo a Bíblia, porque é através do exemplo que eles vão aprender, né? O exemplo arrasta. É isso. É um fato. E na minha casa sempre foi assim. A gente sempre teve uma convivência familiar a gente é muito grudadinho assim, muito junto. E antes, vocês eram de qual igreja? Era uma igreja pentecostal, pelo jeito. Sim, mas nós passamos pela tradicional. Na minha casa tem uma cultura, aquele converseiro crente pinga-pinga, não rola, né? Então, todas as vezes que nós trocamos de igreja foi por um bom motivo. Sim. Então, meus pais, quando eu nasci, né, e era criança, que eu tinha essas experiências, de sentir a presença de Deus nos cultos, e aquele mover do louvor, aquelas coisas, e pregação, gente sendo curada, e coral, essas coisas, sabe? Nós éramos da igreja Molive, né? Sim. Aí, o meu pai, ele não era cristão, se converteu no Molive, minha mãe já estava com uma caminhada também, né? Já era convertida, e aí eles eram do Molive. Depois, nós mudamos para esse bairro que nós moramos até hoje. Era muito longe, não tinha ônibus, era um bairro novo. Então, meu pai trabalhava à noite e nós íamos na igreja que era mais próxima da nossa casa, que era a igreja missionária, né? Daí já era uma igreja tradicional. Tivemos um pouquinho de conflito, mas nós acabamos saindo da missionária, porque minha mãe, ela perdeu o irmão dela. Minha mãe, eles são em 6 irmãos, tinha só um irmão homem, e ele faleceu. E a minha avó ficou muito debilitada. Minha avó frequentava a Presbiteriana Renovada, que era próximo da casa dela. E aí a minha mãe sentiu uma necessidade de estar mais próximo da minha avó. Então, nós fomos para a Presbiteriana Renovada para dar uma força para minha avó. E lá nós ficamos muitos anos. E depois desse período, acho que em torno de 12 a 13 anos, nós ficamos lá. E aí a família teve um desligamento da igreja. E aí nós passamos a frequentar a quadrangular, né, do Jardim América. Houve uma identificação, e daí tem um período que eu não sei te dizer quanto tempo, que daí eu tenho estado lá. Tem algum tempo. Tá. Que legal. Você fez 2 comentários que eu acho legal a gente entrar, e aí eu não sei se eles se encontram. Você falou que você teve um período doente, dos 13 aos 18, e nesse meio do caminho foi quando você teve esse encontro, né, do amor e da exclusividade de Deus. Eu não sei se essas coisas se encontram. Podia comentar as 2 coisas? Talvez entrar um pouquinho mais da experiência. Como é que foi isso? Elas se encontram. Com 13 anos, eu fui diagnosticada eu tinha enxaqueca crônica. Na época, o médico falava que tinha muitos tipos de enxaqueca, e eu tive o privilégio de de ficar com uma das raras, né? Sim. Eu tinha dor de cabeça 24 horas por dia, e alguns dias eu tinha crise. Normalmente, quem tem uma crise de enxaqueca tem em torno de 1 a 3 dias de crise. Eu tinha uma semana de crise, tinha 30 dias de crise. Meu Deus. Então, quando eu tinha 13 anos, eu era babá de uma menina, de uma criança, na frente da minha casa. Eu acho que ela tinha 9 anos na época. A mãe dela ia trabalhar e eu ficava com ela. Então, no Natal, ela falou, Cá, você vem, né? Porque talvez eu vou trabalhar. Mas se eu estiver aqui, você já pode retornar para sua casa, que era na frente da minha casa. E quando eu cheguei lá, eu desmaiei. Aí ela estava, eu leio assim, ouvi nela gritando, Gleice, chama o Toninho, que é meu pai, né? Meu pai veio, eu assustei, não sabia, meu pai já veio me pegando, com meu pai todo,
né, fofinho. E aí eu já vim chorando porque não sabia. E daí daquele dia em diante começaram as dores de cabeça e tremedeiras. Até então você não tinha dor de cabeça? Não tinha nenhuma dor. Aí comecei com essas dores de cabeça. Tudo. Minha mãe passou em vários, nós passamos em vários especialistas. Até que um dia no trabalho dela, ela viu uma revista dessas de médico, de saúde. E ela falou, vou levar você nesse doutor. Extremamente fora da nossa realidade o valor para pagar. E eles se esforçaram, né? E conseguiram. Nós fomos nesse médico e esse médico falou, ó, a Camila tem uma doença que é rara, é uma enxaqueca crônica e ela vai morrer com isso. Não tem o que fazer. E a minha mãe falou assim, não, nós cremos em Deus e nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Mas daí, quando a gente daí pra frente, foi só pra trás. Você já pensa que o milagre já vem mês que vem. Já é na hora, Na né? verdade, pronto. eu assim, me recordo, eu sempre tive convicção que eu seria curada e que eu não morreria com essa doença. Sim. Eu não sabia como Deus ia fazer, mas eu sabia que Deus ia fazer. E eu, assim, acho que eu meio que aceitava aquele período. Eu ia bem, não tinha muita dificuldade. Mas aí, quando foi... Eu entrei, fiz um curso técnico em confecção industrial. Tinha ali em torno de 16 a 17 anos. E eles colocaram a gente para fazer estágio numa empresa. E eu tinha, assim, uma lista gigante de coisas que eu não podia comer, que eu não podia fazer. Eu era pele e osso. Eu parei de visitar as pessoas. Eu sou uma menina muito do rolê. Meu pai fala, essa menina não para em casa. Eu bato perna, eu gosto de gente e tal. E aí, nós fizemos uma viagem, o ônibus que a gente viajou pegou fogo e tal. E eles trocaram todo mundo de setor. E a empresa sabia que eu já tinha doença, já fazia tratamento, tomava remédio de uso controlado, tinha que tomar tudo bem certinho. Se parasse de tomar, poderia dar oxigenação no cérebro, poderia morrer, tudo assim, bem trágico. Nossa, bem sério. Uma restrição de tudo. Restrição de tudo, tudo. Eu podia tomar água. Meu Deus, por isso que era magra, né? Muito magrinha. E minha mãe, assim, fazia aquela comida, tipo... o feijão carioca desencadeava muita crise. Aí começamos a comer o feijão preto. Até hoje a gente come feijão preto. Então na minha casa é só feijão preto. Acostumou, porque daí tudo que fazia bem, a gente ia tentando inserir. Porque as crises eram muito intensas, né? Muito, e ficava muito. Aí tava terminando, assim, terminei o colégio numa situação extremamente difícil. Quase reprovei minha irmã, coitada, porque ela faltava para ficar comigo. E a minha mãe saiu do trabalho dela. Meu pai, no emprego que ele tinha, eles tinham uma cota de farmácia. Ele estourou a cota dele. Aí o amigo dele emprestou a cota dele, estourou a cota do amigo. Quando ele foi pagar a cota do amigo, o amigo não quis receber, porque todo mundo via que eu tava numa situação. Porque daí eu fui... nós fizemos essa viagem, quando nós retornamos, trocaram a gente de setor. E aí eu não podia com cheiro forte. E nesse lugar, a gente queimava a renda, assim, que fazia um desenho pras peças de lingerie e tal. E aí eu fui falar com a minha encarregada. Eu falei, eu não posso ficar nesse setor, eu tenho um problema e eu não posso ficar. Aí ela falou pra mim assim, não é que você não pode ficar, você não quer ficar. Olha e aí, só. assim, coisas que em tudo Deus vem tratando a gente. Porque, gente, eu garrei um ódio dessa mulher. E quando a gente subia pra ir pra igreja, que daí a gente ainda tava na igreja da minha avó, eu passava pela casa dela, assim, pela casa da sogra dela, via o filho dela, tudo. E, assim, aquilo lá me deixou porque... Aquilo ali, eu falava assim, destruiu a minha vida. Porque eu passei 2 anos com uma crise, que eu tive atrofia muscular. Nossa. Eu fiquei, assim, fiquei em torno de 30 dias sem andar. Eu fiquei sem comer. Sem andar? Minha imunidade baixou. Sério? Então, assim, aí nós encontramos um outro médico, porque esse médico que eu ia, ele era excelente, maravilhoso, ele descobriu a doença. Mas ele não fazia o exame. Minha mãe precisava ver no exame que eu tinha essa doença. E ele falava, não, ela tem uma enxaqueca crônica e tal. E quando deu essa crise, não conseguia mais trabalhar, tive que sair do emprego, era um estágio, né? Tive que sair desse emprego e tal. E quando a gente foi ver, vamos pegar os médicos do plano do trabalho, né? Sim. Então, a gente encontrou um japonês muito abençoado, que ele fez um exame que a minha mãe precisava. E é muito engraçado, assim, né? A gente fala engraçado. Que, né? Depois que passa hoje, né? Depois que passa, é engraçado. Porque eu fui vivendo assim, mas eu vi assim, a minha mãe tinha... Eu vi assim, uma aflição da minha mãe, assim. E eu demorei pra entender por que a minha mãe tava aflita. Minha mãe tinha medo de eu ter um tumor no cérebro. Então, assim, eu demorei pra entender, mas tinha um exame que chamava mapeamento cerebral. E ele falou assim, Camila, é uma foto que a gente faz do seu cérebro. Então, assim, pra tá tudo ótimo, tem que tá tudo laranja e amarelo.
Não pode estar azul escuro e nem azul claro. Qualquer cor diferente Sim, já era um problema. Na hora que abriu o exame, só tava alaranjado aqui e um pouquinho aqui amarelo. O resto tava tudo azul escuro e azul, assim, tava... A menina tava arregaçada. E aí, a gente começou... Só que quando eu entrei lá, eu tava tomando um medicamento que ele não tirava a minha dor, mas ele segurava, ele fazia, assim, as crises serem mais tarde. Eu demorava e minhas crises eram um tempo menor. Mas estava numa situação muito difícil, não conseguia comer nada, muito vômito. Aí minha mãe ligava, ele atendia minha mãe pelo telefone, falava, ela não come. Aí ele falou assim, ela tá bebendo água? Se ela estiver bebendo água, ela não vai morrer. Quanto tempo, mais ou menos, era seu intervalo de crises? De crise? Assim, eu acho que a cada 3 meses eu tinha, assim, uns 15 dias, mas pelo menos, assim, uma vez na semana, uma semana, assim, por mês, eu tinha as crises. Então, assim, tava demais, né? Então, eu só fui arruinando, e fiquei mais magra ainda. E aí, eu entrei lá tomando uma medicação. Eu chegava lá, ele coçava a cabeça, assim, porque, tipo assim, ele não aguentava mais atender minha mãe no telefone. E ele não sabia mais o que fazer. Aí, um dia, ele pegou e deu um antidepressivo. Só que a gente já tinha tido experiências ruins com pessoas próximas que tinham tomado. E a minha mãe não quis dar. E aí, ele falou assim, olha, nós vamos voltar pro medicamento tal. Quando ele falou isso, eu até estava bem otimista. Mas na hora que ele falou, aquilo ali acabou para mim. Aí, nós não tínhamos carro, nada. Minha mãe me carregando no braço. Lá no municipal, o povo me conhecia, os médicos. Mas, menina, você tá aqui de novo? Tô aqui, gente. Então, assim, foi um período muito sofrido. Minha mãe me carregava, sabe? Tomava medicamento, voltava dormindo no ônibus. Eu até, assim, porque como eu voltava... Eu nem sei como, porque mãe faz as coisas, né, gente? Minha mãe me carregava. Eu tinha ali, já tava com 16, 17 anos, que essa crise foi nesse período, assim, 17, 18 anos. E eu cheguei, entramos no ônibus para voltar embora. Eu falei, mãe, chega, eu tô cansada. Eu vou morrer em casa. Não quero mais. Não vou tomar mais nenhum medicamento. Nessa época, eu tomava 21 comprimidos por dia. Meu Deus. E quando eu tinha crise, tinha mais 4 que eu podia tomar. Mas eu tava numa situação assim, os medicamentos eram caros. A igreja ajudava muita gente. Eles compravam metade, pagava exame, ajudava, assim. Foi, assim, Deus fazendo milagre e levantando pessoas sempre para ajudar. Mas foi um período de muito sofrimento, assim, sabe? Da minha parte, da parte da minha família. E eu vi, assim, a minha irmã... Eita, Deus, já começamos. A sua irmã é mais nova? Minha irmã é 1 ano e 1 mês mais nova. Então, assim, Vocês são gêmeas, o pessoal acha. Sim, até os 9 anos o pessoal perguntava se a gente era gêmeas. Depois parou e daqui pra frente o povo tá perguntando. Sempre Voltou a perguntar de novo. E assim, eu tinha uma preocupação muito grande com a minha irmã, porque eu vi, assim, tanto a dedicação do meu pai e da minha mãe em cima de mim, que eu tinha medo dela achar que existia alguma preferência ou que ela estava sendo excluída, sabe? Rejeição, né? Se ela... Então eu tinha muito medo disso, mas a minha irmã me ajudava muito. Teve um dia que eu não conseguia me alimentar, né? E ele falou assim, ó, vê pra dar água de coco pra ela, Gatorade e tal. E eu odeio Gatorade, até hoje, eu não gosto. Aquele que vem assim, ó, sais minerais. Eu sinto aquele sal. Então, assim, não gosto de tomar. E aí, eu tomei não conseguia tomar mais. Aí, eu deitada na cama, ela vinha lá. Aí ela ficava fazendo piada, ela ficava contando história, cantava música e tudo. E aí, vai tomando, fazia uma musiquinha pra eu ir tomando. E aí, eu fui tomando aquele Gatorade, ia tomando. E foi o que foi realmente melhorando, água de coco e Gatorade. Mas, quando eu decidi parar de tomar os medicamentos, aí eu fiz uma oração diante de Deus. Eu falei, Deus... O médico tá falando isso daqui. Eu tô cansada, eu não aguento mais. Era, assim, 40 graus, Maringá. Tava fevereiro, assim, tudo. Muito calor. E eu tava com 3 cobertores em cima de mim. E era uma dor no meu corpo. Eu falava assim, Deus, parece que essa cama tá em cima de mim. Eu, assim, não aguento mais. E aí, com 15 anos, um dia... Tava no colchão, né? Que meu pai e minha mãe dormiam na sala. E na cozinha, assim, tudo pertinho, né? Conceito aberto, né? Tinha um relógio, assim, na cozinha. Aí eu lembro certinho. Era 15 para as 3 da tarde. Foi o único dia que eu fiquei sozinha, porque daí minha mãe saiu do emprego para cuidar de mim e a minha irmã faltava aula quando minha mãe não podia ficar para ficar comigo. E minha irmã precisava fazer uma prova. Foi tarde, lá, mó rolo, confusão teve na escola, mas conseguiu se resolver, coitada, também conseguiu passar. Mas eu olhei aquilo e falei, Deus, olha como que essa família tá, uma bagunça por minha causa. Falei, Deus, eu tô cansada, eu não aguento mais. A minha garganta, Deus, eu não aguento mais engolir comprimido.
eu não tenho mais veia, meu braço dói. Deus, que situação no municipal, o povo me conhece, olha o tanto de gente que tem nessa cidade, sabe? Eu falei, então, Deus, eu quero morrer. Falei, Deus, eu quero morrer e o Senhor pode cumprir a sua vontade em mim. Eu já fiz tudo que eu precisava fazer. E aí eu deitei, fechei meu olho e fiquei esperando. Sério, gente. Quando eu falo isso, eu lembro de Elias. Sério mesmo. Aí fiquei esperando. Olhei, deu 3 horas no relógio. Falei, Deus, então o Senhor não quer que eu morra. Então, se o faz Senhor... 15 minutos, porque agora 15 nada. minutos é muito pro Senhor levar uma pessoa, que eu sei que o Senhor faz assim, acaba com tudo. Então, eu quero ser curada. Então, daquele dia, eu comecei a mudar minha oração. Então, eu comecei, assim, perseguir a cura. Assim. Então, eu tinha orações constantes de que eu gostaria de ser curada. E eu fui melhorando. Nesse período, eu tinha muitos cargos na igreja, sempre fui muito frequente na igreja. Com 15 anos, eu era coreógrafa das crianças, eu era professora das crianças. Legal. Depois, eu fui melhorando. Então, assim, eu faltava muito nos ensaios. Eu lembro, assim, de uma situação, uma aula que eu dei sobre milagre, que dei quando eu estava boa, eu fazia as coisas. Quando eu não estava, ficava em casa, né? Cancelava a agenda, tudo. Quando ficou um período muito crítico, que tudo que eu comia fazia mal, parei de visitar as pessoas, porque tinha gente que falava, é chata, é enjoada. E não era, eu realmente não podia comer. Quantas vezes o pessoal ofereceu café, tomei, minha mãe teve que me aguentar em casa com crise, sabe? Uhum. E medicamento não passava e tal. E aí, eu falei, Deus, eu vou caminhando conforme dá. Cortei todos os medicamentos. Então, assim... Eu creio em muitas coisas a respeito da parte de Deus. E quando às vezes alguém fala assim, eu não creio que Deus faz assim, eu não sei. Eu tenho muito cuidado nisso porque eu sei a experiência que eu tive. Sim. Eu não recomendo que as pessoas cortem seus medicamentos. Mas eu sei o que eu ouvi de Deus, o que eu vivi com Deus. Então, quando eu tinha 15 anos, sim, meu pai tinha o sonho de fazer a festa de 15 anos. Na minha festa de 15 anos, eu tava verde, sabe? Mas, assim, realizou o sonho do meu pai. No começo, eu não queria, porque a família do meu pai tem uma tradição das filhas fazerem a festa de 15 anos. Eu não queria, mas aí no dia que eu pus o vestido, eu falei, gente, eu quero festa. Que eu amei. E nós fizemos, e foi assim, foi algo muito bom, assim... Um refrigério no meio daquele período difícil de estar doente e tal. E foi uma alegria muito grande. E aí, nesse período que eu estava, assim, de uma forma mais profunda com Deus, porque eu só tinha ele. Era eu e ele, por mais que eu tinha minha família ali me assessorando, mas era eu e ele. Então, aí, nesse período de enfermidade que eu falei assim, olha... Deus, eu estou sozinha, mas eu não estou sozinha. Tem alguém me ouvindo, tem alguém que se importa comigo. E Deus falava comigo, então eu fui sentindo isso e falei, então é isso mesmo, eu vou ser crente. Porque na minha adolescência, eu tinha muitos amigos que não eram cristãos. E eles não eram mesmo. Então, assim, dos 13 até meus 15 anos, eu caminhava com eles, eu aprendi muitas coisas com eles, mas realmente... hoje eles que falam, cara, se nós tivéssemos ido para a igreja com você quando você chamou, nós não tínhamos passado por tantas coisas. Porque você não viveu coisas que nós vivemos e você é uma menina sã. Eles que falam, por causa do que... E os meus pais não deixavam mesmo. Hoje, eu vejo com muita alegria. Mas na época, eu ficava brava. Muito brava. Sim, ficava brava. Eu não gostava, porque tá todo mundo indo, claro, mãe. Eu quero ir também. Como assim? E aí, hoje, eu vejo que é a melhor coisa que meu pai e minha mãe fez por mim. Dizer não pra eu não me envolver com aquilo. Porque poderia ter aberto outras portas, outros caminhos. E desses amigos todos, nós éramos em torno, assim, de 25 pessoas. Todos nessa idade. Entre 15, né? Que daí a gente foi crescendo e tal. Uma amiga só foi me visitar. E da igreja também, uma líder, assim, que ficava com a gente. Então, foi um período de muita solidão. Quando a gente precisou de ajuda, a gente tinha que pedir, sabe? Mas aí a gente tinha um acompanhamento do pastor. Ele foi muito presente nesse período na minha vida, sabe? Então, assim, mas é como se eu estivesse fora do ar mesmo. E eu tinha, assim, no meu coração que eu queria ser curada na minha igreja com a oração do meu pastor. E eu sabia que Deus ia me curar e que ia chegar esse tempo. Depois desse período de 2 anos de crise, e eu indo assim, tá bem, vamos fazer as coisas. Não tá bem, não vai fazendo. Então, eu fui caminhando normal com as minhas atividades, com o estudo, tudo que eu podia fazer, eu fazia. E nunca mais você tomou a medicação? Nunca mais eu tomei a medicação. Nem os remédios que eu tomava pra crise. Eu cortei tudo. E era muito legal que minha irmã, muitos anos, a minha irmã guardou todos os vidros
que assim, muito antes de eu acreditar na minha cura, minha irmã já acreditava. Porque Que muitos anos ela lindo. foi guardando no armário todos os vidros de remédio que eu tomava, porque ela falava, ó, no dia que você for curada, a gente vai levar todos esses vidros aqui de remédio. Ela falava. E eu, assim, às vezes pensava, nossa, a menina tá meio doida, né? Mas realmente, muito fezuda, minha irmã, né? Sim. E aí, com 19 anos, eu já tinha completado 19 anos, teve uma vigília na igreja. E foi a primeira vigília, porque a gente sempre tinha vigília, assim, das 9 até a meia-noite. E foi a primeira vigília, que começou às 10 da noite e ela virou noite. Então, assim, começou às 10 da noite, a gente foi até 5 horas da manhã, viu o sol nascer. E aquele Ai, que movimento delícia. de Deus, aquele negócio, né? E então, assim, e eu, assim, eu não podia nada. Não podia chorar muito, não podia muita emoção, não podia nada. E aquele negócio foi, assim, um derramar de Deus e tal. No final, o pastor falou, ó, nós vamos encerrar. E a gente vai... Você que tem um pedido especial para Deus, você vem aqui na frente. Foram várias pessoas. E eu ajoelhei ali. Eu falei, Deus, eu tô aqui a noite inteira. E eu tô aqui há muitos anos já. O Senhor sabe o que eu quero ser curada. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer pro Senhor. E o pastor orando, e aquele movimento, e o povo, né? O reprepré. E aí, de repente, eu não vi mais nada. Eu apaguei. E quando eu apaguei, Jesus deitou do meu lado, assim. Aí eu vi uma luz muito forte. Jesus deitou do meu lado, assim. E aí, aí terminou a oração, eu ouvi que o pastor tinha terminado, mas Jesus estava ali. E aí eu tentava, assim, levantar por causa que a gente fica preocupado com o horário, cronograma, porque, assim, eu sempre fui da liderança, sempre fui, então eu sei como que são os sistemas, né? Além do mover, sei como são os sistemas. E então, eu queria levantar, eu não conseguia. Aí, um amigo meu, junto com o outro, tentava me levantar, e eu não conseguia levantar. Aí, uma irmã que estava lá, que ela era pastora, ela falou, não deixa a Camila aí, porque Deus ainda tem coisa para fazer. E o povo foi indo embora, e eu fui ficando ali. E eu tava de carona. E aí, eu fui vendo aquilo lá, e Deus falando comigo e tal. Quando eu levantei, minha irmã falou assim, cá, você foi curada? Eu falei, irmã, eu não sei. Mas porque, assim, eu tinha chorado tanto e tantas aquelas coisas que a minha cabeça estava extremamente pesada. Cheguei em casa, nós dormimos. E foi um mover tão grande, a gente acordou, meus pais não tinham ido na vigília, e a gente contando pro meu pai e pra minha mãe, que a gente falava em línguas dentro de casa, contando pro meu pai e pra minha mãe do que tinha acontecido, de tão forte que foi. Lindo. E aí, eu acordei sem nenhuma dor, depois de muitos anos. Aí eu ficava assim, meu Deus, sei lá. Dava até uma balançadinha na cabeça. E eu parecia, assim, uma noiada, sabe? Porque meu olho era assim, ó, fechado. Até os vizinhos, a gente brincava com a molecada na rua, que eu brinquei na rua até meus 19 anos. E o menino falava assim, Camila, como seu olho é grande. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque eu tinha sido curada. Demonstrou no físico e demonstrou de dentro pra fora. E aí eu falei assim, Deus, o senhor me perdoa, mas vamos fazer um teste? Eu não podia beber Coca-Cola e eu não podia chupar laranja. Assim, dava crise, ficava no hospital, ficava internado. Os top dos proibidos. Os top dos proibidos. As drogas ilícitas. E aí, a igreja, acho que era aniversário da igreja, eles fecharam uma pizzaria. E eu, assim, eu e Coca-Cola e droga realmente é a mesma coisa. Se eu tomar muito Coca-Cola, eu fico acordada, eu faço, eu aconteço, E aí, eu falei assim, vou beber Coca-Cola a noite inteira. Vou beber Coca-Cola. Aí minha mãe falou assim pro meu pai, você vai ficar com essa menina acordada? Eu fico com ela acordada, porque ele já era acostumado, né? Ficar acordada. E eu fiquei 24 horas acordada. Por causa da... Meu Deus. Tomei a Coca-Cola. 24 Não horas. tive crise. Aí já fiquei, glória a Deus, tal. Aí fomos pra laranja. Hoje, gente, eu posso comer tudo. Eu posso fazer tudo. Glória a Deus. E assim, várias coisas do que eu vivo hoje, eu compreendo muito o tempo de Deus. Uma das coisas que estava na lista que eu não podia fazer, que eu peguei essa lista, eu tinha 13 anos, era viajar de avião. Não podia viajar de avião. Por causa da altitude. Por causa da altitude. Eu fui viajar de avião, eu tinha 25 anos. Eu já estava curada. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu estava bem ruim. Uma tia minha veio, né? Ela morava fora do país, ela veio. E uma irmã da Assembleia de Deus, que era a vizinha dela, que ela era da Assembleia de Deus, a minha tia também, ela foi lá e essa irmã da oração. A irmã raiz de oração. Cabelo Do de coque. aqueles A irmã fiozinho do branco, coque. saia longa, irmã raiz. Ela falou que eu queria que você orasse pra minha sobrinha. Aí ela falou, eu oro. Aí minha tia não falou nada pra ela, só falou o que ela queria. Ela falou assim pra mim, você vai ser curada. Deus tá me mostrando que você vai ser curada e você vai viajar de avião. Você vai ficar de avião em avião. Você vai viajar de avião. Quando ela falou isso, eu já tinha esse negócio. O papel.
que eu não podia. Que era uma folha de sulfite gigante, as letrinhas pequenininhas, tudo que eu não podia fazer. Mas aquilo eu agarrei no meu coração. Falei, então eu vou ser curada. É isso que eu quero. No dia que eu fui curada, eu lembrei dela. No dia que eu andei de avião, eu lembrei dela. Depois, essa minha tia fez uma bodas. E ela tava. Falei, irmã, você lembra de mim? Ela falou assim, eu lembro de você. Falei, mas você lembra que você orou? Você falou que eu ia ser curada e eu tava doente? Ela falou, eu não lembro, não. Eu falei assim, você falou que eu ia ser curada e eu fui curada. Ela olhou assim e falou, glória a Deus, porque Deus não mente. Deus me mostrou e Deus não mente. E ela falou, eu falei assim, você falou que eu ia viajar de avião. Ela falou, você já fez o passaporte? Aí já deu aquele frio. Eu falei, essa irmã, ela é até quente. Deu aquele frio no meu pai. Falei, calma, irmã, é uma coisa de cada vez, né? Vamos pros nacional. Eu tô aqui no Nacional. Então, assim, eu pude... E depois de tudo, assim... Então, se eu já gostava de aniversário, agora eu gosto muito mais, porque eu tenho muita consciência que tudo que eu vivi até aqui foi porque Deus me curou. Porque eu tinha muita dificuldade de leitura, eu tinha muita dificuldade de aprendizado a partir de então, da enfermidade, né? E hoje eu vivo uma vida normal. E Glória é, a assim, Deus. inacreditável dentro do tempo que nós vivemos, que foi um tempo extremamente difícil. Então, assim, ó, realmente tudo passa, tudo tem um tempo determinado por Deus. E Deus, ele faz milagre, ele é a única pessoa que pode fazer milagre. Deus é o único cara que eu falo, detentor de todos os milagres. E realmente não existe nada demasiadamente difícil para Deus. E esse médico, ele disse que eu ia morrer com essa doença. E eu fui curada. Então, era algo que somente Deus podia fazer. Então, assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. Outra coisa que eu me lembro, assim, também, que na época tinha aberto uma igreja em Maringá e esse pastor recebia muitas pessoas e ele orava e essas pessoas eram curadas. E a minha avó ficava, leva ela lá, leva ela lá. Mas eu nunca senti assim no meu coração, eu não queria ficar indo para lugares buscando cura, buscando profecia. Nunca foi nosso perfil. Então, assim, eu tinha esse desejo no meu coração. Falei, quero que meu pastor ore e que eu seja curado. E realmente, Deus, por sua misericórdia, realizou o desejo do meu coração. Porque foi justamente dessa forma que aconteceu. Na igreja que eu frequentava e dessa forma. Então, assim, teve total conexão dentro de eu compreender que aquela caminhada que eu tinha tido de criança, que aquele Deus era real, que ele podia fazer qualquer coisa e que ele me amava de uma forma exclusiva, como se eu fosse única no mundo mesmo. Então, e até hoje eu tenho isso, assim, dentro de mim. Ai, que lindo. Ai, amei. E é muito legal, porque você trouxe uma confiança sem tempo. Foram, assim, não é, eu ia falar Deus demorou, porque Deus não demora. Mas foram, sei lá, 5, 6 anos você vivendo isso. Parece rápido, mas pra quem pra quem tá vivendo... Sim. E numa fase muito né? crucial, né? Sim. Que é a fase ali, né? Adolescência e juventude. E outra coisa, a questão da importância da comunidade, né? Sim. Que você estava inserida. Mesmo que você teve esse isolamento, igual você comentou, mas eles te ajudavam. Foi o seu pastor, na época, que trouxe isso, né? A importância da comunidade local. Ele ligava pra mim, eu tava deitada, ele falava assim... Porque na adolescência, meu apelido era Beiço. Olha, a gente vai ficar gravado. Por que Até hoje será? eu tenho. Por que será? Até hoje eu tenho amigos que me chamam de B, né? Ele ligava pra mim e falava: e aí, Beiço, vamos levantar dessa cama? Ele falava pra mim. E assim, me dava força essas ligações dele, assim. E era uma bênção. Então, assim, a gente tinha muita gratidão por esse cuidado que ele tinha. A gente sabia que a igreja estava orando, mas algumas coisas, assim, elas vêm acrescentando no meu coração de forma, assim, ó, eu passei por certas coisas ruins. Não é legal. Então, eu procuro caminhar de forma diferente. Então, eu tenho uma concepção assim, que independente da igreja que eu sou, independente de quem é um ser humano. Jesus morreu na cruz por ele. Eu preciso estar perto dessa pessoa, eu preciso caminhar com essa pessoa. Não interessa se ela é crente, se ela não é, se ela tem ódio de Deus, se ela não tem. Eu preciso caminhar com essa pessoa. Não me interessa a placa de igreja. Se ele já é cristão, ele acredita na Trindade, no Evangelho, tudo ótimo, nós somos irmãos. E eu caminho com ele como se a gente sentasse todo domingo no mesmo banco da igreja. Agora, se ele não é, ele precisa de Deus. Então, eu preciso caminhar de uma forma com ele para que ele conheça esse Deus. Então, eu preciso ter atitudes, comportamentos para que eu seja uma boa referência para que essa pessoa queira conhecer a Deus. Então, assim, quando eu passo... Porque toda a vida eu fui de igreja, eu tive dificuldade com a igreja sistema, instituição. Igreja, instituição. Sim. Não igreja corpo de Cristo. Coisas que Deus foi me revelando também. Coisas que eu fui carregando, assim, né?
Então, essa questão da igreja instituição, quando eu identifico alguns pontos de dificuldade da igreja instituição e eu vejo pessoas de fora reclamando sobre isso, eu tento ser diferente e eu tento mostrar algo diferente. Porque as pessoas, elas tendem a generalizar. Sim. E não é. Sempre existe uma pessoa. Sempre existe uma pessoa. Que seja eu. Né? Sim, que Fazer a lindo. diferença, Sim. né? Que lindo. É isso aí. Vamos seguir, então? Vamos. No meio desse caos, você estava na fase, né, como a gente falou, adolescente, juventude, que é a escolha profissional. Como é que o design entrou na sua vida no meio dessa bagunça? Então, eu nunca quis fazer faculdade na minha vida. Eu sempre quis aprender todas as modalidades de dança e eu queria sair no mundo inserindo um método eficaz, espiritual e edificante para as igrejas fazerem isso. Eu não sabia se eu ia ganhar dinheiro ou não, mas esse era meu sonho. Porque eu não pensava nesse tipo de coisa. Era a dança. Porque eu lido com a dança desde os meus 9 anos. Porque nesse período eu tinha revelações de Deus a respeito da dança. Então, acho que a gente vai ter que trocar. Porque essa pergunta era depois. Então, primeira pergunta. É como a junto. dança entrou na sua vida? Então, Pode misturar tudo. Pode misturar. Porque é misturado mesmo. Então, assim, com 9 anos, eu passei a ter revelações de Deus. É meio estranho falar, mas eu via as coisas. Sim. Eu via movimentos, eu via risco no céu, eu via risco no chão. Eu sonhava. E aí, a minha irmã, ela acordava comigo de madrugada. Por muito tempo, nós somos um grupo, eu, minha irmã e uma tia que tem a mesma idade que eu. Então, nós dançávamos na igreja e tal. Legal. E eram essas revelações que Deus me dava. Mas até então, eu não sabia. Era uma coisa muito estranha para mim. Mas isso acontecia. E a minha irmã sempre muito parceira, muito companheira. Então, ela acordava de madrugada comigo, eu com aquelas revelações, com aquelas visões. Ela acordava, a gente montava ali, deitava, dormia. Depois, um dia, eu parava um tempo, colocava aquela música e fazia ali a coreografia. A dança, montava essa dança. Na madrugada, tipo assim, ó. Madrugada, Deus aconteceu mostrou. muitas vezes. Acorda, vamos acordar, levanta, é assim, Deus ó. acorda umas irmãs pra orar de madrugada, Ô, me pra acorda pra dançar. dançar. Então, aí eu tinha essas revelações. Às vezes, andando na E rua. até então, sem técnica nenhuma. Técnica só nenhuma. seguindo. Seguindo. Mas aí, conforme eu fui caminhando, porque eu tinha uma prima que era coreógrafa, e era assim, ela foi uma referência pra mim. Ela era da igreja Nikkei, e a irmã do meu pai, né, que é a mãe dela, ela tinha um dizer assim, suga a frente canudinho, ela falava. E eu acho isso muito legal, porque às vezes quando a gente vê uma pessoa que tem algo semelhante ao que a gente tem, gera algum ciúme ou alguma dificuldade. E minha prima não. Ela sempre daí, eu comecei a caminhar um pouco com ela. Aí na verdade, ela não sentou e falou, faz assim, assim. No caminhar com ela e ver o jeito dela. Daí ela me apresentou a Camparte, que tinha, né, o desenvolvimento dos ministérios e tal. Então, eu passei com ela e ela falava, cá, você vai, vou te levar. E eu ia com ela. E aí, nisso tudo, eu fui, assim, alimentando mais o que Deus ia dando e fui aperfeiçoando essa questão espiritual da dança. Porque a dança é muito espiritual. Mas, a igreja que eu frequentava, o pastor me apoiava muito, mas ele já tinha outros grupos, então gerava alguns conflitos com os grupos que já tinham. Porque, na verdade, o que o Senhor me revelava era um pouco diferente do que era feito naquela época, né? Mas eu ia tentando caminhar dentro do que Deus me mostrava, mas era muito difícil. Só que eu sempre tive o apoio da minha família, né? Minha família sempre me ajudando ali, me apoiando para que eu desenvolvesse isso. Embora fosse um conflito, porque na época, né, gente, eu tô com 34 anos, né? Então, quando eu tinha ali, né, 10, 12 anos, era uma coisa que não é. E eu fico... Ainda mais vindo de uma criança, que a gente pode esquecer que era uma criança. E eu lembro que eu participei de um grupo que eram umas apresentações pro final do ano, e a coreógrafa, né, ela colocava lá a música e ela ia montando. E aí, lá na hora, Deus me dava inspirações e eu fazia. E ela, assim, tinha muito discernimento, ela observava aquilo e ela colocava aquilo nas coreografias e ela vinha falando pra mim.
Quando ela saiu do grupo, ela queria me colocar. Eu acho que na época eu tinha entre 9 e 10 anos. Mas ela falava, não, Camila, minha mãe vai acompanhar você, então você vai ter um adulto e tal. Isso não se concretizou. Porque, assim, era muita dificuldade, assim mesmo, nessa questão de... Assim, eu tenho um pouco de dificuldade com a inveja. Eu tenho aprendido, é bíblico, existe, né? A gente tem que ter uns respaldos. Quando as pessoas oravam, não conhecia, eu sempre falava, Camila, muito inveja, não sei o quê. Mas eu não gosto muito disso. Mas, assim, esses dias o pastor Ellis fez uma pregação a respeito de perseguição, que ou a gente pode perseguir alguém, ou alguém pode nos perseguir. E eu, assim, lembrei muito disso. Foram situações que eu passei, que foram muito difíceis. Então, assim, muitas reuniões, gerou muito desgaste, muito sofrimento, sabe? Para mim, para minha família, que foi um dos motivos que acabou gerando um desgaste com a igreja e o nosso desligamento por causa de desgastes, assim, de coisas que não eram solucionadas. E não só isso, hoje eu tenho uma compreensão de que o nosso senso de justiça, o meu senso de justiça e o senso de justiça da minha família fez também com que houvesse esse rompimento do que a gente achava que deveria ser e do que realmente era, né? Então, assim, tudo a gente vai gerando crescimento. Então, esse aflorar da presença de Deus e do desenvolvimento da dança em mim foi também o que gerou uma situação difícil, talvez por eu ser muito nova, não ter uma compreensão, e aí eu acabei me afastando disso também, né? Mas eu fui desenvolvendo isso, tudo que tinha que era a respeito disso, a respeito de artes, eu ia para eu me alimentar, para eu saber. Mas chegou uma época que eu falei assim, não, eu quero fazer uma coisa com qualidade para Deus. Então, eu quero, assim, aprender alguma coisa. E aí tem a comunidade evangélica, todo ano eles tinham a gravação de um DVD, e a minha mãe trabalhava para uma família que era da igreja. E eles falaram, vai ter a gravação, Rose vai, leva sua família, né, vai. E quando a gente foi lá, eu vi uma menina dançando um balé clássico. Mas as minhas coreografias sempre eram mais pro street dance. E eu vi aquela menina, assim, ó, sabe? Eu vejo ela nitidamente, dançando com uma roupa azul, e ela voava, assim, flutuava, e era balé clássico. E eu peguei e falei, deu uma batedeira assim no meu coração. Eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Aí, com 17 anos, já estava doente, eu passava de ônibus ali na Avenida Guaiapó e eu via uma pintura de uma propaganda de uma academia de balé. E aí, eu via aquela... E todo dia. Aí, um dia eu parei e falei, Deus, eu vou fazer balé nessa academia. Aí fui pro curso que eu fazia o técnico em confecção, falei pra minha amiga, eu falei, onde é a Avenida das Indústrias, que essa minha amiga já dirigia? Aí ela falava assim, eu não sei, mas vou descobrir pra você. No outro dia ela voltou e falou, eu moro na Jacó do Bandolim. A Avenida das Indústrias é pertinho da minha casa. Aí eu falei, então, é perto da minha, porque daí tinha ônibus que descia. Com 18 anos, meu pai recebeu uma proposta de emprego e nós fomos morar em Cascavel. Quando nós retornamos, nós estávamos morando na minha avó, tinha um amigo morando na nossa casa, ficou morando com a minha avó. E essa amiga da igreja, a Lisiane, me fez um convite. Falou, eu vou fazer uma aula experimental de balé na academia assim, que era essa academia que eu tinha visto a pintura no muro. Ela falou, você não quer ir fazer junto? Aí eu falei, eu vou. Só que meu pai estava fora, estava desempregado porque ele ia voltar, porque a proposta que ele recebeu, o patrão não cumpriu e tal, nós voltamos do mesmo jeito que a gente estava, né? E aí, eu falei, vamos. Quando chegou lá, passou o valor, eu amei. E a professora falava assim, mas você já fez alguma coisa? Não, porque você vai muito bem. E ficava assim. Eu falava, ai, Deus, será? Eu falei, eu só sou coreógrafa de igreja. Porque até então eu já dançava com grupo, já montava as coreografias e tal, né? E aí eu falei, Jesus, será? Quando eu voltei, não tinha dinheiro, porque, né, a gente tava morando na casa da minha avó. Desempregado. Apareceu uma amiga da minha mãe que toda a vida vendeu Avon pra nós. E ela precisava indicar alguém. Falei, gente, eu vou vender Avon. Pra pagar meu curso. Pra pagar o balé. Comecei a vender Avon pra pagar o balé, mas eu era péssima. Não compro isso aqui, não. Eu comprei, não é bom. Não compro isso aqui, não. Tá. Aí, comecei a vender e eu precisava de R$45. Mas a minha primeira compra tinha que ser de 200. Aí, lá na igreja, oferecendo o Avon pro povo, tinha uma irmã. Ela tinha um salão de beleza. Aí ela já tinha comprado, porque daí todo mundo sabia que eu queria pra poder pagar o balé.
Aí, na hora dela ir embora, todo mundo indo embora, a igreja fechada, eu não tinha chegado nos R$200, faltava R$60. Ela falou, Camila, quanto que falta? Aí eu falei, falta R$60. Ela abriu e falou assim, então pega essas sombras aqui que eu acho que eu vou começar a fazer maquiagem lá no salão. Aí ela pegou exatamente o valor para completar, para que eu pudesse entrar no balé. Num período eu fui ali vendendo o Avon e pagando o balé, mas depois, quando meu pai veio, aí ele pagou por um bom período, né? E depois. E aí foi aí que eu entrei no balé clássico. Então eu entrei no balé clássico para poder aperfeiçoar o que Deus já estava me dando. Porque também existia um peso de assim, meu Deus do céu, o que que é isso? Como que a gente explica? Como que a gente faz? E aí de se sentir também muito pequena, muito inferior diante das outras coisas que a gente tinha o contato. Só que eu me recordo também que a primeira vez que eu tive o contato com a dança foi nesse período que minha mãe levava a gente na igreja sozinha, ali eu tinha uns 6 anos, e teve uma apresentação lá na igreja missionária. E aí Deus falou pra mim, falou, é isso aí que você vai fazer. E na época eu falei assim, eu usava umas luvas brancas e tal. Eu falava, meu Deus, não entendo nada disso. Eu tinha 6 anos. E aí depois disso, isso foi aperfeiçoando. E é uma coisa assim, eu vejo o movimento, eu escuto a música, eu sinto ela. E eu tive, assim, muitas experiências já com Deus, na igreja que eu ia, a Santa Ceia de manhã, de certa música específica, aquela Aleluia, grandioso Senhor nosso Deus. Eu tive experiências de dançar com Jesus nessa música. Cultos, assim, ali no América mesmo, assim, que eu levanto minha mão e falo, Deus, me puxa aí pra cima, e eu vou, e eu vejo os pés do Senhor. Você nunca pensou em fazer, cara? Ali eu nunca pensei. A gente tinha antigamente a Lígia. Né, que era a Lígia. Você era da época da Lígia ou não? Eu tava nessa transição da Lígia, mudando, né? E a Lígia, assim, eu falo que o balé eu realizei vários sonhos. A Lígia, eu vi ela na televisão. E ela tava com crianças na televisão. E, assim, eu fiquei encantada porque foi a primeira bailarina clássica num projeto social. Fazendo algo de graça, né? Sim. Na televisão. E eu fiquei maravilhada. Então, assim, eu tinha o sonho de conhecer ela. Nesse meu sonho de conhecer ela, eu tendo aula lá, minha professora saiu. E aí, a dona da academia chegou e falou, vai entrar uma bailarina, uma professora nova. Vocês sabem que a professora precisou sair. De repente, passa aquela mulher na porta. Você quase teve um treco. Eu quase tive um treco. Eu cheguei na minha casa em prantos. Eu falei, mãe, você imagina? O meu sonho era conhecer essa mulher. E ela passou aqui pela porta. Aí agora você imagina quando ela entrou em contato comigo pra eu substituir ela no projeto. Eu falei, professora, não tem condição. Eu não consigo, não é o nível de pessoa. Não tem, né? E aí, essa moça que eu vi dançando, ela fazia parte do grupo ADT. E foi o primeiro grupo, assim, também que eu tive contato cristão que tava. Então, assim, eu era tiete do ADT. Eu falava, eu era DTzete. Então, assim, aonde eles iam apresentar, eu ia. Assim, meus pais pagavam, porque não tinha dinheiro, não trabalhava, né? E, então, assim, ia desenvolvendo. E nesse período, tudo doente, assim, né? Sim. Eu sempre amei também esse grupo. Então, aí eu ia em todas as apresentações. Daí, meu pai tinha um amigo que trabalhava com ele, que fazia parte. Aí, foi apresentando, eu fui conhecendo as pessoas. E eu conheci essa menina que flutuava lá no dia que eu dancei. O nome dela é Carol. A Carol. Isso, conheci a Carol. E aí, eu ia nas apresentações, toda vez ela falava comigo, eu falava assim, mãe, ela é tão legal, ela me trata como se ela me conhecesse. E hoje, eu sou aluna da Carol e sou professora auxiliar da Carol na academia que é dela. Então, assim, Deus vai, sim, encaixando tudo. E para mim é muito importante, porque quando eu tive as dificuldades com a igreja instituição, que daí eu decidi não mais atuar com a dança e nem com nada, né, dentro da igreja, porque assim, eu tinha compreendido que tudo que eu era tinha gerado problema e dificuldade nas pessoas. Então, eu não queria que isso acontecesse mais. Então, assim, Camila, você recebe as pessoas, não vou receber mais. Você dança, eu não vou dançar mais. Você lida com criança, eu não vou dançar. Então, tudo... Falei, porque eu não quero gerar dificuldade pra ninguém. Então, não quero mais mexer com isso. E aí, realmente, a dança foi uma coisa, assim, que eu falei, Deus, aqui o Senhor não mexe mais. E, realmente, a minha visão era de um baú e o meu coração dentro disso. Porque a dança, como que ela era pra mim? Ela era o que eu não conseguia dizer. As aflições que eu tinha, do que eu lia, do que eu jejuava, que eu não conseguia colocar pra fora pra conversar com alguém, com um líder, que eu não conseguia escrever, a dança era o que eu colocava pra fora. Então, tudo que eu dancei até hoje nunca foi uma coisa assim, tá na moda. A música tá na moda. Era alguma coisa que ou eu queria dizer pra Deus, ou que Deus queria dizer pra igreja, ou era uma revelação, alguma coisa. Era genuíno. Sim, era genuíno. Era parte de mim.
É de mim, é de dentro de mim, né? Então, assim, tinha até uma música, Nasci Pra Te Adorar, do Filhos do Homem, que eu tava doente quando Deus me deu. E foi uma oração que eu fiz pra Deus, e ela correspondia com a oração, e uma parte da coreografia eu colocava a mão na minha cabeça, pedindo pra Deus libertação da minha enfermidade. Então, assim, tudo tinha e tudo tem. Até hoje, com as crianças, na igreja que eu frequentava, eu sempre compartilhava o que Deus tinha me dito pra chegar ali. Ali eu não faço isso, questão de tempo e tal, mas tudo assim, Deus que vem e revela, fala alguma coisa. Eu já queria ela e dançando tudo. lá. Já ia falar, você não quer me colocar junto? É muito talento. Eu sou ótima pra dança. É muito talento. E aí, nesse período, que daí, então, eu queria desenvolver isso. E eu queria trabalhar com isso. Então, eu nunca tive o sonho de fazer faculdade. Mas a minha mãe sempre teve o sonho da faculdade. E minha mãe é uma pessoa sempre maravilhosa. Assim, minha mãe, tudo que a gente pode agradar ela, a gente quer agradar. Então, na igreja tinha um curso chamado IES. Esse curso acontecia na sede da igreja que nós frequentávamos. E era um curso para adolescentes e para jovens, mas tinha pessoal adulto também. E no final, ele dava 3 profissões que elas se adequariam à sua personalidade. E foi, assim, uma virada de chave pra mim. Foi muito legal esse curso. Eu falo assim, gente, tinha que ter em todas as igrejas, ou tinha que ter alguém que pegasse esses cursos, centralizasse em um lugar só. Aí tinha mulher única, tinha homem ao máximo, tinha crawl, né, tudo. Sim. E aí tinha esse curso. E ele era excelente, excelente. Era muito legal. Ali naquele curso que eu aprendi que a gente tinha que procurar o nosso emprego para louvar a Deus e não referente a dinheiro. Que a gente não tinha que escolher a nossa profissão porque a gente ia ganhar dinheiro. Então, assim, eu aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas. Foi muito legal. E o que tinha dado? Em primeiro lugar, design de interiores. Eu não sabia o que era. Eu acho que eu tava já, gente, com uns 18 anos quando eu fiz isso. Em primeiro lugar, design de interiores. Em segundo lugar, moda. Só que daí eu já tinha esse técnico em confecção industrial, que é tudo da parte da moda, é a parte prática, né? Que ele é da confecção do fio até o desfile de moda, estilista. Então, eu já tinha tido essa experiência de costurar, de criar marca, fazer essas coisas, né? E o terceiro lugar, fotografia. Na igreja que eu ia, todas as fotinhas lá, era eu que fazia. Então, quando eu decidi fazer faculdade, que daí eu entrei para trabalhar, fui curada, né, pra glória de Deus. E aí apareceu uma oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia. Eu recebia R$650 por mês. Aí eu pegava aquele dinheiro e falava assim, meu Deus, eu vou pegar esses 650, vou ir no McDonald's, porque na igreja é tudo McDonald's. Aí vai ficar aí no McDonald's, vou ficar comprando roupa, vou gastar dinheiro com isso, vou fazer alguma coisa. Vou fazer faculdade. Aí eu me inscrevi para eventos, porque era um valor muito bom e ainda me sobrar muito dinheiro, ia poder comprar roupa, sapato, ir no McDonald's. E então eu falei assim, vou me inscrever para eventos porque eu já lidava com os eventos da igreja. Era uma criatividade assim que era Deus. O pessoal me dava o tema, eu fazia decoração, fazia tudo e aí juntava com a equipe e a gente fazia aquilo lá. Não tinha recurso, todo mundo EVAzinho, papel, tesoura, virando noite, fazendo as coisas. E eu falei, vou fazer eventos porque é a área que eu atuo mais dentro da igreja e posso entrar nisso para a igreja também. Me inscrevi para eventos quando eu tinha que ter outra opção. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu lembrei. Falei, lá tava falando que eu ia bem em design de interiores, então vou colocar aqui design de interiores. Na semana do vestibular ligaram, não preencheu turma pra evento, você quer fazer pra design de interiores? Aí eu falei, vocês devolvem o dinheiro? Aí ela falou assim, não, a gente não devolve. Eu falei, ai moça, então vou fazer. Fui chorar pro meu pai. Pai, meu Deus, é o dobro do valor, agora eu vou ficar sem nada de dinheiro. Como que eu vou fazer as coisas? Ai, filho, o pai te ajuda, pode fazer, não sei o quê. Fiz, mas não queria passar. Na época, tava tendo um evento de jovens na igreja, então tava muito ativa, dancei um monte de coreografia. E eu era secretária dos jovens na época. E era professora das crianças. E aí tava tudo junto. Eu não consegui estudar muito, mas peguei um pouquinho lá os livros e tal. E assim, desde de criança, na escola, os professores reclamavam da minha redação. Hoje eu entendo por quê. Tudo eu botava alguma coisa, Jesus, Deus, alguma coisa na redação. Então, hoje eu entendo que normalmente o povo de letras, eles são mais né? E aí eu falei, Jesus amado. E, então, sempre, Camila, você é muito ruim na redação. Camila, você é muito ruim na redação. E eu passei por causa da redação. E eu lembro até hoje, eu não lembro o tema, mas eu lembro que o título da minha redação era multiforme. Porque era o título
de um CD do Paulo César Baruch, que eu tinha feito todas as coreografias. Então, eu tava, assim, muito em cima Fresco, daquilo, né? muito lendo a palavra sobre a respeito daquilo, tudo. Já tinha feito coreografia de metade do CD com os adolescentes, com as crianças, com as irmãs, com os irmãos. Já tinha feito. Então, assim, aquilo tava. Passei. Tirei 100 na redação. Passei por causa disso. Quando que você tirou 100? Nunca. Falei, Deus, então o senhor quer. Daí, eu já tava nessa transição de deixar os ministérios. Mas ia continuar na igreja, mas aí depois não consegui, né? E aí, deixei tudo e entrei na faculdade. Amava a faculdade, estava indo muito mal, porque chegava meia-noite, ia fazer trabalho. O primeiro ano era muito prático, tinha que acordar às 6 horas da manhã. E aí, aquilo foi me deixando mal. Aí, meu pai falou para mim assim, Camila, você vai ter que decidir. E desencadeou uma coisa em mim de grosseria. E é uma coisa que eu não suporto, eu não sou. Tava grossa, impaciente, tava gritando com a minha família. E aí meu pai pegou, você percebeu o que tá acontecendo? Então você precisa ver o que você quer. Se você gosta muito da faculdade ou se você gosta muito do seu trabalho, você precisa decidir. E aí nessa, eu falei, pai, mas se eu amo a faculdade. Realmente, o que o curso falava, eu quero, pai, fazer design de interiores. Eu não sei o que vai ser, mas eu quero terminar, eu quero concluir a faculdade. E aí, meu pai falou, então, pai vai te ajudar. E aí, foi milagre em cima de milagre. Daí você saiu do trabalho para se dedicar só à faculdade. Aí, me dediquei à faculdade. Aí, no segundo ano da faculdade, apareceu uma oportunidade de fazer um estágio. Eu entrei nesse estágio e consegui ir pagando a faculdade. Mas nesse período, tadinho do meu pai, não conseguiu, né? A gente precisou... Deus levantou uma pessoa que emprestou um dinheiro, daí nós quitamos a faculdade para eu poder entrar no segundo ano. Então, foi assim, ó, milagre em cima de milagre. Às vezes, quando eu venho com um desafio muito grande no meu trabalho, sempre tem minha mãe vem e fala assim, Cá, você lembra que na faculdade tudo foi por Deus? Tudo foi milagre? Você lembra? Então, Deus não ia deixar você chegar até aqui se não fosse, né, alguma coisa já que Deus tenha traçado para você e tenha destinado. Não ia ser tão intenso assim dessa forma. Então, eu entrei na faculdade, entrei nesse estágio, e esse estágio acabou definindo ali um pouco, que eu saí bem para a área de marcenaria, depois foi abrindo as oportunidades para fazer interiores mesmo. Saí como autônoma, algo que eu nunca tinha pensado. Então, tenho desafio, minha empresa, né? Um super desafio, muitas dificuldades emocionais, de baixa estima e muitas coisas assim que, por causa da dificuldade que eu tive do rompimento com a igreja, gerou muitas coisas. Então, eu falo assim que eu era uma pessoa e eu tornei outra. Então, porque eu era muito na igreja. Era muito presente, muito... definia ali mesmo os meus dias, meus cronogramas, tudo. Então, eu tive uma outra personalidade. Gerou uma outra personalidade. Realmente, eu virei uma outra pessoa. Então, tinha todos esses conflitos, né? E aí, Deus veio trabalhando também, né? Que o trabalho, um milagre. Eu ia sair de sócia com uma amiga, não deu certo. Aí, eu ia entregar currículo. Aí, esse amigo sentou comigo um dia no café e falou, o que você vai fazer com essa menina que você não pode fazer sozinha? Foi um start. Aí, comecei sozinha. Tive um apoio financeiro para começar, porque estava, né, a vida inteira sem dinheiro. E aí, consegui, estamos caminhando aí. Olha, a empresa já está 11 anos no mercado. 11 anos! Todos os dias, que desafio, a gente tentando Que caminhar. lindo. E assim, é milagre em cima de milagre. Que lindo. Que lindo! E você foi falando, né? E eu não sei se você vê dessa forma, mas como que você viveu o tempo mesmo, né? A questão da cura... Tecnicamente, você entrou tardia no balé clássico, porque ninguém começa... Sim, eu sou uma bailarina adulta. Né? Eu entrei com 18 anos no balé. Então dá pra entrar. Dá pra ainda. ser. Sim, dá Tô pra com você 41, entrar. será que Com certeza, com certeza. Né? Mas se você for ver o histórico, é tarde pra você começar. Né? Mas o tempo que Deus foi encaixando as coisas na sua vida foi muito de Deus mesmo. E uma coisa que é muito legal, depois de anos que eu tava... Porque essa academia que eu entrei, eu fiquei 10 anos nessa academia. Um dia eu conversando com elas que eu tinha visto essa pintura, quando elas fizeram propaganda. Sabe o que ela me falou? Nós nunca pintamos nada no muro. Não acredito. Deus me revelou a academia que eu ia dançar. Gente! Então, assim, é muito... É que às vezes parece que a gente é muito espiritual, que a gente, né...
Não, a gente, né, crente é falha, pecador. Mas tudo na minha vida, a respeito da dança e do meu trabalho, realmente, né? Se a gente fosse compartilhar, é muita coisinha. Mas sabe quando tudo assim se encaixa? E às vezes quando eu vou pra diante de Deus, eu falo, Deus, realmente, assim, tudo se encaixa. Assim, dificuldades que eu tive, assim, de ansiedade, de nervoso, de preocupação. E aí, quando acontece, que você fala, nossa, Deus, realmente era pra acontecer agora. Não precisava de tudo isso. Dessas noites em claro, dessas noites de lágrimas, não precisava. Era confiar, deixar né, as coisas acontecerem mesmo no tempo de Deus. E nesse período, o que eu mais aprendo a respeito de Deus? Tempo, dependência e misericórdia de Deus. Porque eu tenho vivido nesses anos essas coisas. Tempo, misericórdia de Deus. E eu não sei se eu posso acrescentar, mas eu vejo muito confiança, porque olha só, você acreditou que Deus ia te curar independente do tempo, você acreditou que você ia ser uma dançarina, uma bailarina independente do tempo, então assim, você confiou naquilo que Deus estava te mostrando. Sim, isso eu sempre tive. E aí, quando eu tive esse rompimento com a igreja, gerou uma dificuldade com Deus por causa disso. Eu fiquei um período com raiva de Deus, porque eu vi a Ju falando aqui que ela ficou de mal de Deus, né? Entendi bem ela. Sim. Eu fiquei com raiva de Deus porque eu falei assim, Deus, eu tinha todos os direcionamentos. Eu tinha todas as palavras. Ninguém chegou. Porque, assim, sempre na palavra. Eu pedia pra Deus, Deus sempre fala comigo na palavra. Depois que Deus levantava profeta, que falava as coisas. Gente que não sabia de nada, coisa que eu tava orando no meu quarto, sabe? Então, ali, eu falava, Deus, por que isso aconteceu comigo? Olha o estado que eu tô hoje. Eu tô destruída, eu tô acabada. E por que aconteceu? E aí, eu pude compreender também que não é porque você tá obedecendo a Deus. Não é porque você tá fazendo tudo certinho que não vai ter problema. Sim. Claro. Os problemas, eles vão acontecer. Vão acontecer, principalmente os levantes. porque Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Claro. E Deus precisa que esses propósitos sejam cumpridos para que mais pessoas cheguem aos pés do Senhor. E Deus vê lá na frente. Deus vê lá na Lá frente. na frente. Quanto mais pessoa ferida, quanto mais pessoa desistindo da igreja, quanto mais crente desanimado, quanto inimigo mais quer, crente né? perdido na igreja, Satanás está contente. É. Então, assim, isso tem que gerar um sentimento de inconformação, sabe? Sim. Dentro da gente. Para que a gente se levante, para que a igreja se levante. E para que tem... Então, assim, eu fiquei, assim, com raiva de Deus, porque não compreendia, mas eu entendia que eu precisava de Deus. Ao mesmo tempo que eu vinha assim, falava, Deus, tô com raiva. Sim, mas eu preciso muito do Senhor. E foi o período que eu acho que eu fui mais crente, porque era o período que eu mais li a Bíblia, que eu mais jejuei, porque eu queria entender por que tudo aquilo tinha acontecido. E aí, no final, você descobre que a única coisa que você precisa é dele. Sim. Né? Sim. A igreja, a Deus instituição, sempre. a organização, ela vem para somar Ela e a vem. gente servir. Sim. Mas no final, a gente só precisa dele. A igreja é um complemento. É. E ela é uma obediência. Que eu, assim, realmente, hoje tá melhor. Mas eu, por muito tempo, eu ia por obediência, porque a palavra me orientava que sim. E foi a partir de uma visita de um pastor de uma igreja que a minha irmã ia, que ele também curou muito meu coração, assim, o jeito que ele chegou na minha casa para visitar minha irmã, a fala dele suave, assim, aquele negócio do abraço, aquele negócio assim, sabe, pastor mesmo? E aí, ele conversando lá, e eu trabalhando, e ele conversando, sentado com a esposa dele lá no sofá, com a minha mãe, com a minha irmã, e aquilo ali. E aí, ele citou o versículo sobre que nós devemos congregar. E aquilo lá foi direto no meu coração. Eu falei, Deus, eu sei, eu tô entendendo, eu tô sabendo. E tudo nesse período que eu tava ferida, que foi quando eu cheguei no América, Deus falava as coisas pra mim antes, porque eu já tinha falado muito não, e ele sabia que eu ia falar não. Então, antes ele já falava algumas coisas pra mim e eu achava meio estranho. Aí, quando aconteceu, eu falava assim, Deus, então eu entendi. Então, assim, nesse período, Deus veio falando comigo para curar a respeito da igreja, da convivência com a igreja, e falando comigo a respeito para curar da dança, das outras questões todas que tinham gerado em mim, da personalidade, tudo, muita dificuldade, sempre falou muito alto, muita risada. E eu tenho lembrança, assim, que até meus 18 anos eu vivi, eu não estava nem aí porque o povo pensava. Deus me dava a palavra, eu fazia, pegava aquelas crianças, dava a coreografia do resgate para elas, sabe, assim? E
e oração, e jejum, e tudo, coisas que Deus ia fazendo. Eu não me preocupava com o que as pessoas pensavam dentro do que Deus fazia pra mim. E aí, um dia, Deus falou pra mim assim, ó, é ousadia que eu tô colocando. É ousadia e você tá vindo pra quebrar o que é padrão. Aí eu ficava, Deus, por que eu? Sabe? É muito difícil. É muito difícil. Então, aí eu comecei a orar, porque daí tinha tido experiência com cura, comecei a orar que eu queria orar para as pessoas e elas serem curadas. Aí um dia foi uma cantora pentecostal na igreja e tal, e eu fui lá ajoelhada orando, pedindo para Deus que eu queria orar para as pessoas e elas serem curadas, porque foi muito bom para mim e eu queria expulsar outro também. Ah, minha filha, essa mulher veio orar. Ai, Camila, Deus tá dando porção dobrada de ousadia. Eu falei, Jesus, mas ousadia vão me ponhar para fora do mundo. Né? Então, assim, é algo que Deus vem e coloca, mas eu daí vim lutando tudo contra essas coisas. E enquanto eu fui lutando contra, eu sofri. Eu sofri. Esse período de adaptação ali no América, esse período de retornar, assim, a frequentar a igreja com frequência, foi um período de sofrimento. Porque não compreendia aquela dor que eu tinha passado, porque eu tinha passado, e não queria mais passar por aquilo, então queria evitar. E aí eu queria me adequar a um formato de pessoa que não desse problema. Então, assim, experiências assim, às vezes alguém fala, a Camila falou isso, fiquei chateada com isso, ou alguma coisa que eu fiz, e aquilo ali já acabava comigo. Eu não queria mais estar ali, não queria mais fazer aquilo, sabe? Porque queria corresponder. Só que Deus não chamou a gente para isso. Não é para agradar a todos. Aí o dia, quando eu comecei a aceitar, Deus passou a vir trabalhando nisso, porque eu deixei, na verdade, né? Porque até então eu não estava deixando. E aí eu comecei a consegui resgatar a dança, o convívio com a igreja, né? E estar, assim, quando eu passava 30 dias, conseguia ir todos os domingos, nossa, era uma vitória muito grande. Porque daí eu ia no domingo, no outro domingo, falava... Mas, ó, diante de tudo isso que você tá falando, acho que dá pra você fazer bem mais, hein? Não dá? Nossa, eu já tô vendo. Ó, eu já tô vendo muita coisa. Eu acho que você tem que, ó, liberar Deus, voltar. Não só com o projeto, que é lindo, maravilhoso, que você faz com as crianças. Mas deixa Deus te usar no dia a dia também ali. Na nossa comunidade, né? A gente com seus dons e talentos. A gente pode dizer que foi a obediência que trouxe o início da sua cura? No sentido de, eu vou porque é uma ordem de Deus. Congregar, a comunidade, tá ali. Sim, foi a obediência. Foi a obediência, sim. Foi a obediência e a carne milita com o espírito constantemente brigando com isso. E realmente... Porque eu obedeci, eu tive muitas experiências com Deus para poder aceitar. E é aquilo do conflito de ir contra o que eu queria. Porque, como eu disse, Deus, não vou fazer mais, não vou ser mais assim, não vou fazer. Então, era muito. E aí, assim, o diabo sabe. Sim. Apareciam oportunidades. E, assim, Deus foi falando comigo. E é uma coisa, assim, que eu tenho muita gratidão e que eu vejo. Deus, ele é muito paciente e ele respeita muito a gente. Sim. Então, eu tenho isso muito forte no meu coração, além da misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse se fosse com uma pessoa, isso não teria ido por um caminho tão bom. Então, Deus, essa questão da identificação, que Deus se identifica com a gente, né? Então, a obediência foi gerando todas essas coisas, assim. E é legal assim, né? No sentido da gente trazer isso, justamente porque às vezes a gente não tá com vontade de fazer as coisas. Não. Mas é um mandamento, é uma ordem. Sim. E a cura, né? Eu entendo dessa forma que a sua cura veio pela obediência. Sim. Porque você poderia ter levantado 100%, falar, não vou, não quero. E a sua vida teria tomado outro rumo. Sim, porque nesse período que eu tava bem ferida, muitos convites apareceram. Eu neguei todos. Todos. E aí as pessoas perguntavam, eu inventava alguma desculpa, qualquer coisa. Convites para dançar em igrejas, convites para mexer com criança. Eu tinha recebido um outro convite da Igreja Católica para estar à frente de um projeto social com bailarinas. Eu falei, não sou professor de balé. Não sou professor de balé, não vou. Entendeu? E quando o projeto chegou, eu já estava nesse processo. Que quando o projeto chegou, o que Deus falou para mim assim, é tempo de cuidar das minhas coisas. Deus falou para mim.
Porque então eu tava mesmo cuidando da minha vida, vivendo a minha vida, muito dedicada à empresa, muito dedicada a esse crescimento, a esse lado. Então, quando Deus falou isso, daí eu bem pisei no freio e falei, mas antes disso, a respeito do meu coração, porque eu sempre amei a igreja, eu sempre acreditei na igreja e eu não tava mais assim. Quando falava o versículo ali, né? bíblico, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu ficava assim, meu Deus, não tô contente não. Mas eu tô aqui Mas porque eu tô é uma aqui ordem. porque é uma obediência, é uma ordem. Deus, eu estou sendo obediente. E aí, assim, eu sempre tive muito temor de Deus, porque minha mãe dizia assim, minha mãe nunca foi meu pai. Eu falo que eles ensinaram a gente muito moderno, eu não sei como que aquilo aconteceu, né? Mas minha mãe nunca falava assim, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo, é pecado, é pecado, é pecado. Nunca. Minha mãe, muito nova, ela disse assim, vocês não podem entristecer o coração de Deus. Então, isso é muito forte dentro de mim. Muito. E aí, o que é a experiência que eu tive para ir, assim, tentando caminhar mais forte, voltando para o propósito, né, do que Deus tinha. A Quadrangular Vida Nova teve um evento, e o Rodolfo Abrantes foi, e eu sempre fui. Gente, eu gosto, eu vou nas outras igrejas, nos eventos, pastores, as coisas que tem. Então, adolescente levava os jovens, os adolescentes, tudo. A gente sempre andou bastante, eu sempre andei bastante. E fui, né? E foi assim, tudo milagre de Deus já a propósito, né? De Deus. Uma amiga escreveu no Facebook. Ai, Rodolfo Abrantes vai estar, gente, queria ir. E ela era da Quadrangular Vida Nova. Queria ir, mas parece que já acabou os ingressos. Eu falei, eu queria ir também. Mas não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. E ela pegou e falou, Cá, eu vou arrumar os ingressos pra nós. Porque ela era da igreja, mas ela demorou também, não tinha mais pra ela. Quando pensou que não, passou uma semana, eu já tinha esquecido. Ela falou, Cá, a gente vai. Conseguiu uma entrada pra mim e pra você. Aí eu falei, quanto que custa? Ela, não preocupa, depois a gente vê. Eu não dirigia. Eu descia na Avenida Guaiapó e ia a pé até lá. Aí, fui. Quando eu cheguei lá, entrei no ônibus, passei o passe, última unidade. Eu não tinha passe pra voltar embora. Meu pai tava trabalhando. Não tinha como comunicar com ninguém pra pedir. Cheguei lá, eu falei, Deus, maior é o Senhor. Quantas vezes já vim aqui nesse parque nos shows gospel e voltava a pé? Eu vou estar sozinha, mas eu vou voltar. O Senhor manda seus anjos pra ir comigo. Fui lá, foi uma bênção. E eu lembro até hoje que ele pregou, porque foi muito marcante. Foi aí, eu já tinha tomado algumas decisões a respeito de dar uma chance para voltar o que era, né? Mas ele pregou sobre a ovelha perdida. E ele falou assim, a ovelha perdida não é aquela que desvia, aquela que sai da igreja. A ovelha perdida não é só isso. A ovelha perdida é aquela que sai do seu propósito. Afinal, o que ele fez assim, parecia que tinha dado um murro em mim. Aí eu falei, Deus, é eu mesmo. É isso. Eu tô totalmente fora do meu propósito, totalmente. Aí chorei bastante, aí fiquei lá, eu comigo mesma. Aí falei, Deus, então eu tenho que tomar um posicionamento hoje. Eu vou melhorar, então. O Senhor me ajuda, porque o Senhor sabe que eu não quero. E eu preciso de ajuda. Aí comecei a intensificar a oração, o jejum, quando recebi algum convite, quando tinha que estar em algum lugar, assim, com muito crente, sabe? Então, gente, eu já ia orando, já ia me preparando. E, assim, uma coisa que eu tenho muito ali com a Quadrangular, que a minha oração era assim. Falava, Deus, se ninguém gostar de mim aqui, eu vou continuar aqui. E eu chegava lá na porta, a Ruth, ela falava assim, boa noite, Camila, paz. E me abraçava. Eu chegava em casa e falava assim, mãe, tem uma mulher loira lá do olho claro, linda. Ela sabe meu nome, mãe, eu não sei o nome dela, eu não sei quem que é ela. Bem no comecinho. Falei, mãe, eu não sei quem que é ela sabe quem que é. Aquele jeito dela curava meu coração. Outro domingo, Sandrinha. Oi, bailarina! Me abraçava, curava meu coração. Pastora Fran entrava. Oi, lindeza! As primeiras vezes eu ficava assim, gente, que essa mulher, será que isso é verdade? Aí eu via uma frequência naquilo. E aquilo ia curando meu coração. Não, é assim mesmo. E eu cheguei lá através da célula. Então, assim, eu sou super a favor da célula. O David Dazé me convidou para uma célula. Eu cheguei lá. E, assim, foi difícil pra mim. Ele tinha me convidado 7 vezes e eu neguei todas, porque já tava com esse bloqueio e não queria me misturar com crente, não queria mexer com esse povo. E quando... Era na casa da Thay, né?
Quando eu passei naquele corredor da lateral da Tailá, que eu cheguei na metade do corredor, é como se eu tivesse entrado num portal. Eu senti, assim, uma presença de Deus. E aí eu cheguei bem quieto, falei, Deus, não quero confusão aqui, não quero conversar aqui, não quero nada. Mas aí Deus vinha falando comigo. A Lígia Amorim tava lá, ia ter um culto do amigo, mas eu não sabia. E ela tava muito preocupada. E Deus falava assim pra mim, você vai falar pra ela, você vai falar com ela. Eu falei, Deus, eu não vou falar com ela. Eu não conheço ninguém aqui, eu só conheço o David. Deus, o senhor sabe, o senhor lembra o que aconteceu na minha vida? O senhor sabe que eu não quero confusão? Eu não quero. Não, eu não quero, eu não vou falar nada pra ninguém aqui. Aí ficou aquilo, começou a dar uma dor no meu estômago, uma dor no meu estômago. Aí terminou, consegui, não falei nada, fiquei bem firme. Aí aquele final, todo mundo se abraçando. Aí a Lígia veio me abraçar. Daí eu falei assim, Lígia. Aí falava em língua, eu falava, Lígia, Deus tá falando pra você que não é pra você ficar preocupado, porque o culto não é seu. O culto é de Deus. É Ele que vai fazer. Você acha que eu sabia de culto? Você acha que eu sabia? Eu não sabia nada. Aí ela me abraçou assim e tal, chorou. Fui embora. Eu fiquei alucinada. Assim, falei, gente, jovem, que povo crente, né? Não tinha um adulto para direcionar ali aquele fervor e o povo crente. Amei. Era meu perfil. Só que eu tava, né, num período de estar negando essas coisas. E aí, graças ao David, né, da insistência dele, aí passaram-se 30 dias. E nessa caminhada, assim, a gente tinha um amigo que era lá da outra igreja. E ele é bem amigo da minha família, que é o Ivan, né? O filho da dona Eva. E ele era meu líder. Então, eu fui 2 anos secretária dos jovens. Eu era secretária, né? Ele era do departamento. E assim, a gente caminhava bem. E ele é amigo da minha casa, ali de dentro de casa, né? Ele é a esposa dele. E ele caminhou bem, ele viu bem esse meu sofrimento, esse meu negócio, assim, de ficar negando o ministério, negando a igreja, negando essas coisas. E ele, assim, foi uma bênção na minha vida de... eu falo que a pessoa que eu era ficou, assim, aquele fundinho ali, eu só não morri por causa dele, da minha irmã e da Márcia, que era minha líder do departamento infantil. Porque ele sempre trazia a realidade. Quando eu vinha com alguma palavra de ódio, assim, alguma coisa, eles vinham e me traziam lembrança de quem que eu era e de quem Deus me chamou para ser. Então, quando eu compartilhei, falei, tem um negócio de jovens lá, que é da igreja da mamãe, que ele chamava Dona Mamãe, né? Falei, eu tava querendo ir. Aí ele falou, é quando? Eu falei, é toda quinta. Meu pai tava estudando, então meu pai não podia me levar sempre. Ele falou, eu te levo. Eu falei, sério? Aí, o que ele fazia? Ele me dava carona, me levava lá na Natal e voltava para a igreja dele, que ele era presbítero, fazia as atividades dele lá e depois ele me voltava para me buscar ou ele buscava. De tanto que ele viu, assim, como eu saí totalmente fora, como eu estava ferida. Então, e todo mundo da minha família, tudo que eles viam que de repente eu interessava, eles queriam me apoiar para realmente eu voltar a ser o que eu era. E ali, aquele período de célula foi ótimo para mim. Foi um período de cura. Foi um início de cura com a dança. A Lígia frequentava, né? O Ed e a Isa ali algumas vezes. Tanto que no primeiro dia que eles pediram para eu compartilhar a palavra, aí a Isa dançou. Aí eu falei, gente, já tô aqui 30 dias, nunca aconteceu um negócio desse aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Mas sabe quando você sentia que era seu dia, assim? Eu preparando a palavra e tal. E eu cheguei lá também com muita dificuldade com o pastor, né? Tudo aconteceu naquele dia. Aí, na hora do louvor, a Isa veio dançando e tal. Aí eu fechei meu olho e falei, Deus, não vou olhar. Porque eu sei o que significa, sabe? Então eu falei, Deus, não vou olhar pra essa menina. Não quero receber nada. Aí fiquei ali orando, mas daí de repente começou a ouvir um choro, assim. Eu fiquei segurando. E eu vi ela, assim, tinha aquela sensação dela dançando, sabia, né? De repente ela veio em mim. Porque Deus falou, você não quer ver? Aí ela veio em mim, dela encostou em mim, daí eu não aguentei. Aí chorei tudo. Aí quando eu fui pregar, já não tava. Terminando minha pregação, quem que chega? Pastor Wesley. Falei, Deus, tô começando aqui, não conheço bem o pastor, não sei bem como que é esses negócios. Fiquei apavorada, né? Mas aí, graças a Deus, Deus graça, deu tudo bem, estamos vivos, estamos aqui. E aí, nisso eu entendi. Eu entendi, assim, que Deus estava me cercando. Então, eu precisava dizer sim ou não. Por sempre querer agradar o coração de Deus e saber o que Deus tinha, eu disse sim e decidi entrar nesse processo. E aí vim ali crescendo e sendo curada através da célula e esse link daí me puxou para a igreja. E aí, quando eu cheguei lá, Deus falou assim para mim, aqui já foi um lugar que feriu muitas pessoas, mas aqui vai ser um lugar de cura para você.
Foi isso que Deus falou pra mim. E aí, então, assim, quando eu orava, eu falava, Deus, se ninguém gostar de mim aqui, eu vou continuar aqui. Era uma coisa assim, tipo... E aí vinha aquelas pessoas tão amorosas, e aí agora eu faço parte lá do crochê, e eu vejo aquelas irmãs tão amorosas. Eu falo, gente, Amor em Pontos é esse nome aqui mesmo? Tudo a ver. E esse povo, assim, então... Eu falo, Deus, era de Deus pra minha vida, né? Era de Deus. Era o que eu precisava. E eu cheguei num período, assim, de pregações no sentido de... O pastor Wesley pregava muito sobre comunhão, que até hoje é a minha maior dificuldade, porque eu era isso. Eu juntava o povo, eu que fazia, eu era muito da comunhão. Eu tava em todas. Tem um menino que ele fala assim, com minha risada era muito alta, ele me chamava de trombeta. Ô, trombeta! Tipo Jaque Félix. Mas, ó, eu acho que a Jaque é pior que eu, tá? Eu falo em casa, falo, mãe, na igreja tem uma menina que é pior que eu. Aí minha mãe sempre, quem tem, sempre acha que o outro é pior. E aí... Ele falava, ô, trombeta, você tá em todas. Porque eu tava mesmo, show gospel, tudo que é de crente, eu tava. E ele tava pregando sobre comunhão. A pastora Fran vinha pregando a respeito da dificuldade de ser pastor. Muitas pregações ela teve nesse sentido. Que cuida da ovelha, a ovelha vai embora e tudo. Ela teve muitas... Às vezes a pregação não era nem 100%, mas ela soltava aquilo lá. E aquilo vinha de encontro ao meu coração. E aí eu consegui perdoar o pastor da igreja que eu ia. Então isso foi... maravilhoso pra mim. Me libertou. E eu consegui perdoar a igreja, consegui vir caminhando. E a pastora Zélia vinha pregando a respeito do amor. Tava naquela transição das férias dela e ela retornando. E era uma coisa que eu falava assim, eu não amo mais a igreja. Aí sentava com o Ivan, ele vinha lá, porque daí ele me confrontava. E aí eu falava assim, eu não amo mais a igreja. O dia que eu amar a igreja de volta, eu sei que eu tô curada. E ela vinha pregando. E eu lembro um dia... que Deus tomou ela e ela repetia várias vezes, eu os amo, eu os amo, eu os amo. E que Deus dê pra vocês esse mesmo amor que eu tenho por vocês. Eu fiquei uns 3 dias chorando. Porque aquilo lá foi cura pra minha vida. Às vezes a gente diz algumas coisas e a gente caminha de uma forma que a gente acha que aquilo ali é besteira. A gente só tá falando ali no ar. Mas não, sempre tem alguém que precisa ouvir aquilo que a gente tá dizendo. Então, todas essas coisas, assim, de pouquinho vieram somando e trazendo cura no meu coração para que eu pudesse caminhar. Para que eu aceitasse estar novamente caminhando em comunidade e para que eu aceitasse a desenvolver os meus ministérios. De novo, de uma forma, né, contínua e caminhando. Uma coisa, assim, que foi muito importante para mim, 2 momentos que eu tive, assim, com o Ivan, que a gente sentou, um dia ele passou do trabalho dele lá na minha casa para o carro, eu já estava, assim, num período de oração, bem de manhã, chorando bastante, lembrando de coisas e aquela dor, né? E eu estava, assim, no fundo da minha casa, um lugar onde meu pai guardava o carro dele. Aí ele sentou lá e eu tava mal. Dele, você não tá bem, não sei o quê, né? Aí eu falei algumas coisas pra ele. Ele falou assim pra mim... Plié, que ele me chama de Plié por causa do balé, né? Plié, você acha que Deus curou você lá atrás? Porque quando eu conheci eles, eu tava já nesse período bem doente, né? Ele falou, você acha que Deus curou você lá atrás pra você viver desse jeito que você tá vivendo aqui? Aquilo lá foi assim, sabe? Uma flecha no meu coração. Eu guardei aquilo. E quando foi para eu entrar no balé, porque daí eu não queria, por mais que eu tinha essa palavra de Deus, que era o tempo de eu cuidar das coisas de Deus, eu tava tinha muito medo, muita dificuldade, né? E assim, era muitas coisas. Entrar no lugar da Lígia, uma bailarina perfeita, muito tempo. Não sou professora de balé, eu sou uma bailarina adulta que tem um desenvolvimento com a dança através do que Deus dá. Então, assim... do que eu sei do que é o balé clássico e o que precisa, tinha. Mas aí, quando o Hélio e o Luizinho falou assim pra mim, o fundo é evangelístico. Aí, pronto. Eu falei, então, isso aí eu sei fazer. Ganhou. Isso aí vai dar certo. Aí, mas o que o Ivan falou pra mim, assim, o que você viveu não vai acontecer de novo. Esse problema ruim, esse tempo difícil, ele não vai acontecer de novo. Isso não vai se repetir. E isso foi uma chave que me libertou. Amém. E aí, no dia que eu recebi aquela homenagem do balé lá, que não sei se vocês estavam, que foi o dia da bailarina, aquilo ali era como se eu não tivesse ali. Porque eu tava assim, meu Deus. E eu cheguei na minha casa e assim... porque era uma coisa que eu falei, Deus, quando eu era nova, eu queria tanto um grupo com uniforme, com tudo...
E daí, de repente, isso daqui, tantas coisas que o Senhor veio falando de honra, e eu achava que honra é só pros outros, não era pra mim, sabe? E o Senhor tá vindo... E eu falei, Deus, eu só tenho gratidão, eu não sei nem receber isso daqui, eu não sei nem como fazer, ficava mal, quero fazer alguma coisa em troca. Deus falou, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. É tempo. Então, assim, a obediência, sim, com toda certeza, trouxe. Por causa desse meu temor, desse meu amor a Deus e de não querer, né, constranger. Nesse meu período de me afastar das pessoas e não querer ninguém em cima de mim, que eu fiz muitas coisas. Na própria célula, coisas que eles faziam, eu negava bastante. De não estar envolvida, de não estar junto, assim, de não ter essa comunhão mesmo, de estar junto das pessoas, de não deixarem me conhecer, de não pôr pra fora, assim, pra não gerar incômodo pra ninguém, né? No dia lá que deu essa situação do Rodolfo Abrantes, que eu tive essa experiência, Deus falou pra mim assim também, ó, você tá tão preocupada em afastar as pessoas que você tá me afastando também. Aí quando Deus falou isso, daí eu falei, não, Deus, agora isso tá muito ruim pra mim. Isso foi o pior de tudo, né? Porque eu falei, Deus, nunca quis te afastar. Sempre o que eu quis, eu só quis entender, eu sempre quis corresponder com o que o Senhor queria. Aí eu lembrava lá atrás, o dia que eu decidi falar pra Deus assim, Deus, o Senhor tem a minha vida, onde o Senhor me levar eu vou, o que o Senhor quiser fazer por mim, eu vou fazer. E aí, Deus vinha trazendo na minha memória, porque realmente a minha vida já era dele, eu já era dele. Eu tava com um bloqueio, tava com uma dificuldade que precisava de cura. Então, eu acredito que a obediência e aceitar a cura, aceitar passar por esse processo, porque foi isso mesmo que eu fiz. Eu orei, falei, Deus, então eu vou aceitar passar por esse processo. Tive recaídas, com certeza, Sim. mas estamos aí tentando caminhar e seguir dentro do que Deus tem falado para nós. Que lindo, que lindo, amém. Que bênção. Quero te agradecer, né? Vamos agradecer aí. Foi tão lindo e que as pessoas sejam abençoadas. Porque a gente está ali sempre, mas a gente não consegue se conhecer tão profundamente. Eu já queria... Verdade. Ficar grudada, né? Aí, tá, ué, ela não tá perto agora. Agora você tá mais aberta, né? Então, no processo. Né? Mas obrigado, Camila, por compartilhar a sua história. A gente sabe que são só flashes aí do que Deus fez, do que Deus já falou e o que Ele tem pra fazer na sua vida. Então, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigadão. E queremos agradecer aos nossos parceiros, Bruna Colette, Paula Valese. Queremos agradecer de nós, né? É isso aí. Cabelo, maquiagem. Queremos agradecer também ao Estúdio Zenete, que tem aberto as portas para nós aí toda semana. E a Aline, do Modo A, que tem nos abençoado aí com os nossos looks. É isso aí, pessoal. Curte, compartilha com pessoas que vocês sabem que, de repente, estejam passando a mesma coisa que a Camila passou, né, que estejam aí com um momento de dificuldades, né? E com certeza a história dela vai acrescentar aí e abençoar a vida dessas pessoas também. É isso aí. Até a próxima. Beijo!